Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 22 de junho de 2025, um domingo, né? Eu quero agradecer a Deus por este dia, porque exatamente há 25 anos atrás, era uma quinta-feira de Corpus Christi, eu entrava numa igreja e não sairia dela nunca mais, né? Eu sou muito grata a Deus, né? Porque Ele me recebeu e me amou e cuidou de mim, tem cuidado de mim até nos dias de hoje, né? Então, são exatamente 25 anos está fazendo hoje, né? Não imaginaria que eu seria uma missionária, não imaginaria que seria mãe de 4 filhos, né? Não imaginaria que casaria, mas Deus mudou a minha história, né? Como Ele mudou da prostituta Raabe, que a gente leu no capítulo anterior ontem, no capítulo 6, né? Por ela ter escondido os espias, né? Quando invadiram Jericó, salvou ela e toda a sua família, né? Então a gente não entende os propósitos de Deus, mas é pela fé, né? Numa caminhada, tá bom? Agradecimento a Deus, né? Gratidão a Deus por isso. E como de costume, vamos estar orando, né? E logo em seguida vamos passar pela preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa se eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, Senhor. Que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, Senhor. Alcança aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, libertando, cortando laço, quebrando laço, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer aqui em Josué 7, o pecado de Acã, tá? A gente fala muito do pecado de Acã, mas eu gostaria de estar explicando para os irmãos sobre alguns processos que tem no pecado de Acã, tá bom? Por que o pecado de Acã? Vamos lá? O pecado de Acã e suas consequências. Mas os israelitas foram infiéis com relações às coisas consagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, filho da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento João 3,30. Deus, eu te peço que a missionária Nadir Albano desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, porque o objetivo do canal é simplesmente pregar a tua palavra, Jesus, em tempo e fora de tempo, ministrar como ela é pura, Pai, para que possa alcançar milhares de pessoas, para que venham ser salvas simplesmente através da tua palavra, pura e genuína. Sua palavra, Pai, ela é medula, é ossa, tua palavra ela é vida, tua palavra é tudo, Senhor. Eu te peço que a missionária Nadir Albano desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, amém? Nossa, tem um negócio aqui na minha calça, menino, um espinho. Misericórdia me furando. Sangue de Jesus tem poder. Mas vamos lá. O que acontece? Vamos lá, porque diz assim, ó. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas. Acã, filho de Carmim, filho de Zirri, né? Filho de Zera, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Mas quando fala aqui, igreja, assim, ó, a gente vê que ele fala bem assim, ó. Mas os israelitas foram infiéis, né? Com relação peraí, desculpa, mais os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas, as coisas consagradas. Acã, filho, eita, até esqueci que às vezes eu viro, né? Acã, filho de Zinri, filho de Zera, né, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Mas por quê? Porque, igreja, quando a gente vai ver a palavra, acho que eu vou ter que deixar um pouquinho mais para trás, tá bom? O que acontece? Quando a gente vai ver um pouquinho a palavra, a gente vê que fala assim, mas os israelitas foram infiéis. Por quê? Porque os israelitas, sendo que foi Acã, não é mais missionária, mas quem pegou foi Acã, sim. Mas quando Acã pega, ele viola, né? A lei de Deus, né? O que Deus havia falado para o povo, né? O que acontece? Automaticamente, quando ele pega, né? Ele não pega para ele, entendeu? Ele leva para o acampamento aonde o povo de Israel está assentado. E o que acontece? Lá tem a arca do Senhor, que representa a presença do Senhor. Então, naquele lugar não poderia ter nada impuro. Então, quando fala que Acã, né, mas as israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas, é porque tinha também, igreja,
Os israelitas, no total, eles eram uma unidade só perante a Deus, ok? Era tido como uma unidade inteira, né? Então, o que um fazia, né, respingava em todos. Por quê? Porque Israel é considerado uma unidade, ok? Como assim, missionária? Uma unidade coletiva em aliança com Deus para Deus, tá? Para serviço de Deus. Então, automaticamente, quando ele faz isso, ele quebra essa aliança, tá? Essa aliança coletiva. Todos teriam que estar na mesma equidade, tá bom? Todos teriam que estar no mesmo parâmetro. Ninguém poderia desobedecer. É aí que, né, que acontece o pecado de Acã e as suas consequências, né? Tô deixando bem claro, a gente vai voltar um pouquinho antes, no 7, no 6, que diz assim. 21. Consagre-se a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos e bois. Ele diz assim, ovelhas, jumento e todos os seus seres vivos que nela havia. Então, teria que matar todos os seres vivos. Mas, Deus, né, ele havia dado essa ordem. Vocês não vai, vocês vai matar todos os seres vivos, né, que você encontrar nesta cidade, ok? E porque a arca, ela ia na frente representando a presença de Deus. Mas é que eu tô procurando aqui, é que é tanta coisa que me veio aqui na mente agora, eu não lembro onde é que tá. Peraí, que eu vou procurar pra gente fechar essa parte. Então, igreja, no capítulo anterior, no 6, Deus havia dado uma ordem assim, ó. A cidade, Deus diz assim, ó. Na sétima vez, quando o sacerdote, 6:16, na sétima vez, quando os sacerdotes derem um toque da trombeta, José ordenou ao povo, gritem, e o Senhor lhe entregou a cidade. Aí, quando eles gritam, a muralha cai, ok, de Jericó. Aí, a cidade, aí diz assim, 17, 17, a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Ela será consagrada o quê? Para destruição. Você tá entendendo? Tudo que estiver lá ia ser destruído. E aí, né, a cidade, tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias, né, que enviemos. Aí prossiga. Aí diz assim no 18, mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não seja destruído. Do contrário, terão destruição e desgraça ao acampamento. Então, já tinha dado a ordem, entendeu? Era a todo o acampamento, que seria, né, a maldição chegaria. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro, tá? Toda a prata, essa parte, fora essa. Quando soaram as trombetas, o povo gritou, e o som da trombeta do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do seu lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade. Aí diz assim no 21, consagraram a cidade ao Senhor, destruindo o fio da espada, homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumento, e todos os seres vivos que nela havia. Então, a destruição teria que ser total. E o que acontece? Mas Deus havia dado o quê? Qual foi a ordem? Né? A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Você tá entendendo? Somente a prostituta Raabe e seus familiares. Então, Deus havia dado uma ordem. Então, quando Acã faz isso, ele acaba prejudicando todo o acampamento. Entendeu? Não era só ele, mas era ele e todo Israel, por ser uma unidade. Entendeu? Vamos continuar. No 2. Sucedeu que Josué enviou um homem de Jericó, Ai, que fica perto de Bet-Vei, leste de Betel, e ordenou-lhe, suba e espione a região. Os homens subiriam e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-lo. Não canse todo o exército, pois eles serão poucos. Então, aí, Josué, crente, né, que ia ganhar essa guerra também, era óbvio, né, porque Deus estava com eles, né, ninguém sabia ainda do pecado de Acã, que estava em oculto. Então, aí o que acontece? Vamos lá pro 4. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Então, assim, o povo de Ai botaram eles para correr, simples assim, ok? E você sabe, Ai significa ruína, tá? Ai em hebraico significa ruína, né? E aí diz assim, chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Tipo assim, Deus deu tudo na nossa mão. Deus disse que estava conosco. E agora a gente vai lá, né?
simplesmente na cidade de Ai, e eles simplesmente correm, né, atrás de nós. O que está acontecendo? Aí, né, o pecado de Acã acaba trazendo essa consequência. Vamos lá. No 6. Então Josué, com a autoridade de Israel, rasgou as vestes, prostou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo-se cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Então, assim, eles se humilharam, né? Você sabe que se rasgar, prostrar é humilhação na presença do Senhor, ok? A terra, tudo aqui, isso aqui simboliza a humilhação. E no 7, disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Então ele começou a se queixar. Ué, Senhor, você tinha falado algo. Aí a gente vem para cá, Arabanda Suda, como é? A gente vai morrer? Como assim? Aí começa, né? Que poderei dizer, Senhor? Agora que Israel foi derrotada por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso? Então foi uma vergonha tremenda, né? Ele estava lá, que poderei dizer, né? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão, eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo grande nome? E aí Deus responde. Olha só, igreja, a oração, a oração de Josué, tá? Oração de Josué. Tremendo. Aí Deus responde no 10. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Levante-se, Josué, que você está prostrado. Está lá no 10. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas sagradas, roubou, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Então, assim, como assim Israel? Porque igreja, a gente acabei de explicar lá no 1, tá? Que ali era uma unidade. Então, o que um fizesse era a responsabilidade de todos. O que Acã fez acabou respingando em todo Israel. Vamos lá. E eles colocaram junto dos seus bens. No 12. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornarão merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado e destruído. Então Deus dá uma ordem. Não vou estar no meio de vocês, porque tem, né, coisas malditas ali que eu falei que era para destruir. De Jericó e tá lá no meio de vocês. Tem pecado oculto, vamos dizer assim, né? O pecado tá oculto. E aí, igreja, a gente vai pular para... vamos lá, a gente vai pular para o 13. Vá, aí Deus diz para Josué: vá, santifique o povo e diga-lhe: santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas, a destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguiram resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Então, assim, ó, tem pecado, tá? Tem pecado. Tem pecado, tem que tirar. O pecado tá no meio de vocês. E agora, para saber com quem tava o pecado, porque era 12 tribos, né? E as 12 tribos, alguma tribo ali, alguém pecou, né? E quando, porque era... Não se esqueça, Israel era unidade para servir e adorar a Deus, ok? Então, se um pecou, todos pecavam. Então, igreja, a gente tem que ficar bem atenta, porque toda vez, você lembra quando alguém tinha lepra e ficava fora do arraial? Uma semana apresentava-se para o sacerdote, depois voltava, porque não podia ter nada contaminado, porque tinha a arca que representava a presença do Senhor, e Deus é santo, nada. Arabalassura me decomunai. Nós estamos na graça do Senhor, e na graça você pode ter lepra, você pode ter tudo. Seu irmão que roubou é problema dele, não é meu, né? Mas na lei, não. Você tá entendendo? Porque nós somos enxertados a salvação individual, e aqui não. Era a salvação da nação, né? Então é diferente, ok? Vamos continuar. No 14, apresente-se de manhã uma tribo de cada. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez, e o clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas... Olha só. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança e cometeu loucura ao Senhor. Então não era uma coisinha simples, tá? Ah, é? Vai ter que vir as 12 tribos aqui prestar conta, porque alguém violou, alguém roubou, alguém está em pecado, né? E por esta pessoa estar em pecado, todo o acampamento está em pecado. Estava em jogo todo o acampamento. Não era só a Acã, era todo o acampamento. E aí começa. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Então, cada tribo vinha, né, e se apresentava ali, né, à frente, ok?
E aí, igreja, a gente sabe que quem era da tribo de Judá? Adivinha? Vamos prosseguir. Sem feedback. Vamos lá. As clãs de Judá vieram à frente, ele escolheu Zeraitas, fez o clã de Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido de Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem. Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, filho de Zera, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então, assim, Acã, o pecado tá com você. Igreja, Rabandai Yasuremi de Komanai, né? Homem por homem, Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, foi escolhido. Então, igreja, eu não sei como é que foi tirado sorte, se foi, né, pro Tumim. Você sabe que eles tinham, eles tiravam sorte antigamente com Urim e Tumim, né, que era uma parte que era tirada do coletivo do sacerdote, não sei, não me explique como é que foi. A palavra não diz e não cabe a mim especular, ok? Mas eu sei que foi tirado sorte e caiu sobre a família de Acã, né? E continuando. Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconde nada. Igreja, olha o amor de Josué para com Acã ainda, mesmo sabendo do que Acã havia feito com o acampamento, aleluia, né? Ele chama Acã de meu filho, né? Por causa do amor, por causa, né, do cuidado, da responsabilidade. Aramandaçuda é como, né, um líder de verdade, aleluia, glória a Deus, né? Eles entendem que ele é responsável, né? Ele é responsável pelos seus liderados, né? Pelas suas ovelhas, Aramanassuda e Comanai, para aqueles que estão debaixo da sua autoridade, né? E ele era a liderança, né? Ele estava no lugar de Moisés. Moisés era mediador entre Deus e o povo de Israel. Depois agora estava sendo ele, ok? E aí diz assim no 20, Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor Deus de Israel? O que fiz foi o seguinte, olha só, quando vi o olho em que os dispôs uma bela capa feita na Babilônia, ainda onde? Da Babilônia, igreja, a Babilônia. 2 quilos de 400 gramas de prata, uma barra de ouro e 600 gramas, eu cobicei e me apossei dele. Então estão escondidos no colchão da minha tenda com a prata por baixo. Meu Deus do céu. Igreja é muito sério, pá. Harainda Suremi de Komanai, né? O que Acã está relatando, né? Ele disse que ele cobiçou, igreja. Ele fala com o Senhor, eu cobicei, eu vi, eu cobicei e me apossei e escondi. Igreja, olha só. Eita, Deus tremendo, aleluia, né? Olha o pecado de Acã aqui, igreja, sendo exposto. Arabandaia Soremi derrécia, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que você vê, né? Com o que você quer. Aleluia. Muitas coisas não é para você, não é para mim. E Acã, ele sabia que não podia e ele se apossou de algo que não era dele. Foi terrível, igreja. Aleluia. E o pecado de Acã acabou tomando conta de todo o acampamento, porque era uma unidade, o povo de Israel era uma unidade, era não é, e aquilo que um pecava era para todos, porque a ordem foi dada para a nação de Israel. Vamos prosseguir. No 22, Josué enviou homens que correram à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-no da tenda e a levaram a Josué e todos os israelitas e os puseram perante ao Senhor. Olha só, olha aqui, que forte, igreja, no 24. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zira, e a prata, e a capa, e a barra do ouro. Seus filhos, igreja, filhos dos seus filhos, filhas, seus bois, seus jumentos, ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia, aleluia, ao vale de Acor. Então ele, igreja, tudo que Aramanassuda, como na igreja. Olha, eu fico muito grata, né? Porque nós estamos na graça e a salvação é individual. Se meu esposo fizer uma merda, o meu filho fizer, né, uma merda, uma porcaria, algo que desagrada a Deus, vamos dizer assim, no claro, né? É problema deles, não é meu. Aleluia. Glória a Deus, porque nós estamos na graça, a salvação é individual. Agora aqui, né? Aquilo que Acã fez espingou em todo mundo.
A gente tem que ter sempre em mente isso. Aleluia. Nós estamos na graça. Glória a Deus por isso. Porque na lei Deus não perdoava, igreja. E aí a palavra vai dizer, disse Josué, por que você... Olha só o que Josué disse a ele. No 25. Disse Josué, por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel apedrejou. E depois apedrejou também os seus filhos e queimou tudo e todos no fogo. Sobre Acã, ergueram um monte de pedra que existe até no dia de hoje, né? Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome do Vale de Acor, nome que pertence até o dia de hoje. Igreja, é muito sério, igreja. Aleluia. Às vezes, igreja, eu vejo as pessoas no dia de hoje querendo viver o Antigo Testamento, sem saber como era difícil. Ninguém conseguiu, igreja. Nós não somos judeus, nós não somos israelitas, nós estamos na graça. E isso muitas vezes, por quê? Às vezes eu prego, parece que às vezes eu sou chata, mas que quanto mais a gente vai meditando, estudando da palavra do Senhor, a gente vê que a lei, né, a gente sabe que é para o povo de Israel, né? Era para ele, né? A lei, né? E o que Deus tratava com o povo dele, né? Com o tesouro pessoal dele era diferente na lei, né? Então, mediante a lei, igreja, era tudo muito complicado. Eu acho interessante, né? Eu não sei se vocês separaram, mas eu tenho algumas tatuagens, né? E no começo, eu sempre tive vontade de fazer tatuagem desde quando eu era não conhecia Jesus, ok? Mas minha avó não deixava, minha mãe não deixava. E quando chegou um tempo, eu falei assim, Senhor, eu tenho vontade de fazer uma tatuagem, Senhor. Quando eu me formar, eu vou fazer uma tatuagem. E ali, eu orei a Deus e aí eu falei assim, Senhor. Aí depois um dia eu falei assim, eu tenho vontade de fazer uma cruz e tal. E aí eu orei, né? E eu orei a Deus. Deus, ele trata cada um de uma maneira. Estou falando de mim, ok? E ali eu peguei e fiz a tatuagem aqui nas costas, uma cruz, né? Depois eu fiz aqui o símbolo da psicologia, que eu sou psicóloga, para quem não sabe, né? É que a maioria dos vídeos eu não comento, são poucos. Então, quando a gente não conhece a palavra do Senhor, a gente fala, ai, irmã, você é tatuada, não sei o que, não sei o que. Igreja, se você é uma pessoa que lê a palavra, que você medita a palavra, você vai ver que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por quê? A tatuagem era para o povo de Israel. Necessariamente não era nem para o povo de Israel, ok? Era para os sacerdotes, né? Que não podia, eles não poderiam, né? Ter tatuagem, ok? Você vai estar em Deuteronômio, acho que 22. Mais ou menos isso. É que é tanta coisa, igreja. Não sei nem por que eu tô falando isso. E aí, às vezes, aí a gente acaba pegando coisas que não é pra nós e trazendo. E a gente vê que as pessoas trabalham muito com isso. Por quê? Porque, pô, Mirai, irmã, você tá tatuada, que não sei o quê. Mas quando você vai ver na palavra, é para o sacerdote, ok? Que não poderia ser marcado, ok? Eles não poderiam porque eles estavam na frente, né? Era uma das coisinhas, mas depois a gente vê que eles fizeram tanta coisa que isso aí era o mínimo, né? Era o mínimo do mínimo o que eles, né? O que eles fizeram, acho que é em Levítico. Então, igreja, a gente tem que tomar cuidado, né? Com como que você tem interpretado a palavra do Senhor, entendeu? A palavra do Senhor, o Velho Testamento inteiro era para o povo de Israel. É exemplo de uma nação escolhida. Um exemplo de que o pecado de um era para todos. Aleluia. Glória a Deus. Então, e a gente vê as pessoas, às vezes, fazendo coisas que, olha, que eu fico meio preocupada, igreja, né? Porque, assim, quando você não conhece a palavra, você até... Ai, irmão, é verdade, irmão. Nossa, ai, e começa a fazer aquelas coisas. E aí, quando você chega, pela misericórdia do Senhor, né? Que a gente começa a meditar na palavra, a gente vê que, meu Deus do céu, é tanto terror psicológico que tem. Deixa eu dar um pause aqui pra minha... Então, quando a gente vem aqui em Levítico 21, vamos lá? Levítico 21. Só pra mim falar um pouquinho da tatuagem aqui com vocês, né? Diz assim, ó, no 5, tá? 21, 5. 21, Levítico 21, versículo 5, diz assim: os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Quem? Quem não poderá fazer isso? Quem é a igreja?
O sacerdote não rasparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão corte no corpo. No 6. Serão santos ao Senhor seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo. Oferta de alimento do seu Deus serão santos. Então, igreja, quantas pessoas na igreja raspam a cabeça? Um monte. Raspa a barba? Um monte. Aleluia, né? E a gente vê que isso era para quem? Era para os sacerdotes, tá? Mas por que para os sacerdotes? Porque o sacerdote, era eles que faziam o sacrifício, então estava com eles. E também porque a marca no corpo? Porque a gente lembra de Baal, lembra lá de 2 Reis? A gente pode estar vendo isso também aqui, em Deuteronômio 19:27, diz assim, ó: não corte o cabelo dos lados da cabeça, nem apare a ponta das barbas. No 28, não faça corte no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmo. Eu sou o Senhor. Por quê? Porque, né, eles tatuavam, né, como eu disse, eles, vamos dizer, eles tatuavam seus deuses, né? Era a maneira que eles tinham de adorar Deus e se sacrificar, tá? Ah, irmã, você fez assim, mamãe, eu te amo, você vai pro inferno? Irmã, pelo amor de Deus, lê a Bíblia. Não fala isso pra mim, não, por favor, irmã. Vamos meditar na palavra, né? Então, assim, não tem nada a ver, né? São coisas que a gente tem que entender. Às vezes, tem gente que fala... por isso que os judeus, eles acham que, né, as pessoas aproveitam muito do Velho Testamento e às vezes ele acha que o cristianismo é algo assim meio... Porque eles falam que o Velho Testamento é deles. Mas sim, foi da história do povo de Israel. O Velho Testamento não foi para mim, não foi para você, foi para o povo de Israel, né? Então a gente vê aqui que a união deles, tá? Era tão grande que quando Acã pecou, a nação toda de Israel pecou. Então ele teve que ir para fora, ele foi apedrejado, junto com seus animais, com seus filhos e tudo que tinha, e foi colocado no fogo, tá bom? Aí agora você pensa nos dias de hoje, tá? Eu tô aqui, né? Tem meus filhos, eu tenho 4 filhos, meu esposo. Meu esposo resolveu agora que ele não quer mais ir para a igreja, que ele não quer mais servir a Deus, que ele vai lá não sei para onde, lá para outra religião pagã, que não seja o cristianismo, e vai adorar outro Deus. Então, assim, não. Então, agora, toda a família vai ser posta para fora, vai ser apedrejada, vai ser... Não existe igreja, isso é no Velho Testamento. O que acontece? A salvação individual, problema dele. Eu vou estar orando para Deus tirar a cegueira espiritual dele. Se ele conseguir, ele vai voltar para a presença do Senhor e vai adorar. Então, na graça, nós temos muito isso. Isso é muito, muito importante, porque nós temos um mediador, que é Cristo, amém? Não deixe ninguém contaminar sua mente com coisas que não estão na Bíblia. Meditem na palavra do Senhor dia e noite, porque nela há vida para você, amém? E às vezes, eu fico muito preocupada, igreja, com o evangelho errôneo que é pegado. Isso me dá muito, muito... me deixa com muito receio, sabe? Se eles pegassem igual a parte do Velho Testamento, é pecado deixar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros passar necessidades, outras coisas, tudo bem. Mas só pega a parte que lhe diz respeito, né? Então, assim, mas glória a Deus, né? Que Deus, né? Jesus, Deus, na sua infinita misericórdia, deu seu Filho amado, como diz João 3,16, para que todo aquele, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Jeremias 17:9 diz assim: o coração do homem é enganoso. Então Jeremias já sabia, né, ali de todo engano, né? Então aqui, o que aconteceu com Acã? Igreja, ele viveu sentimentos que eu e você nos dias de hoje vivemos, entendeu? Então, Acã, ele participou de sentidos também, dos 5 sentidos, né, que também foi levado a Eva, tá? Eva, ela deu ouvido à serpente, ela ouviu, né? Não! Pegou o fruto, bonito. Comeu, né? Então, assim, e a gente vê que a Cana disse assim no 21, quando vi, ele viu o quê? Os despojos, ele relatando. Uma bela capa feita na Babilônia, tá? No 7:21. 2,4 kg de prata. Olha a ganância. Uma barra de ouro de 600 gramas. Fez o quê? O que ele diz? Eu os cobicei. Ok? Então a gente vê, vários, né? E ninguém de nós tá isento disso, né? Mas eu fico feliz porque o que aconteceu com Acã, né?
que morreu ele e toda a sua família, os animais, não acontece comigo e com você. Porque se acontecer comigo, os meus filhos não têm culpa. Meu esposo não tem culpa. A salvação é individual. Aí ele diz assim que ele fez o quê? Ele apossei deles. Estão escondidos, né? Você lembra de quem? De Adão e Eva? Adão, Adão, cadê você? Ai, me escondi. Mas por que você escondeu? Ah, porque eu estou nu. Seus olhos foram abertos para o pecado, né? Escondidos aonde? No chão da minha casa, da minha tenda, com a prata por baixo. Ou seja, escondeu, né? Ora, manai, xerebenerência. Igreja está no tempo da igreja ter um avivamento de buscar o Deus vivo e verdadeiro. Eu oro para que isso aconteça, né? Para que venha ter estudos na igreja, da palavra, da Bíblia, somente da Bíblia, igreja. A gente precisa de Bíblia. A gente não precisa de achismo de um e de outro. O que a gente precisa é aquilo que Deus deixou para mim, para você, amém? Não vou continuar, porque senão começa a falar muito e começa a vir muitas coisas, né? E eu não estou aqui para dar opinião, né? Eu não posso dar opinião, né? Mas eu posso contar o meu testemunho, né? Então, assim, e saiba que a salvação é individual. Se fosse na época de Acã, eita Deus, né? Deus abençoe vocês. Tenha aí uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz.